Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todas e todos muito bem-vindos à terceira edição do Fórum de Inovação, que neste ano traz o tema Hackeando o Futuro, Criatividade, Tecnologia e Impacto. Este é um evento que consolida Panambi e o noroeste do Rio Grande do Sul como polo de transformação digital, inovação e desenvolvimento econômico. Em 2023, na primeira edição, reunimos mais de 500 pessoas. Em 2024, impactamos mais de 90 instituições e alcançamos mais de 27 cidades. Agora, em 2025, estamos juntos para uma jornada ainda maior, conectando indústria, agro, comércio, serviços, startups, academia e comunidade. E este ano, o Fórum cresce também em formato. Teremos 2 palcos simultâneos. Este em que estamos, que é o palco A, e o palco B, que fica à minha direita no outro prédio, no salão ao lado. Ao longo do evento, reforçaremos o que acontece em cada espaço para que você aproveite 100% da programação. Agradecemos a presença de autoridades, lideranças empresariais, acadêmicas e da comunidade que se reúnem aqui hoje. Nosso reconhecimento especial aos patrocinadores Ouro, Sicredi das Culturas RSMG e SKA, patrocinadores Prata, EFACT e Metalúrgica Schumann, e nossos patrocinadores Bronze, Agrobravo e Raio Benefícios. Agradecemos também às empresas mantenedoras do Instituto Agregar, a Associação Comercial e Industrial de Panambi, Bruning Tecnometal Limitada, Cotripal Agropecuária Cooperativa, Fokken Indústrias Elétricas Limitada, Kepler Weber S.A., Prefeitura de Panambi, Tromink Industrial Limitada, Saur Equipamentos S.A. e Três Tentos Agroindustrial S.A. E também aos nossos apoiadores, IFAR Panambi, Unijuí, Unicinos, Criatec, CEP, SAE, Brasil, UFSM, Senai RS, CRARS, Gringues Café e a todas as organizações parceiras que tornam este encontro possível. Também agradecemos aos expositores presentes, Raio Benefícios, GrowDev, DB, SKA, Altuma Sensor, Sicredi, Lógica Informática, Banrisul, EasyPro, Cotripal, Fokken, Tecnofinger, Tromink, Iaway, Saur, Três Tentos, EFACT, Kepler Weber, Agregar, Unijuí, Senai, ACI Panambi, Unicinos, Hospital SHP, PLM Pro, Craft, Colégio Evangélico Panambi e Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi. E convidamos neste momento para subir ao palco o senhor Gustavo Cavalheiro, prefeito de Panambi. Convidamos também a senhora Melissa Vione Zardim, presidente da Câmara de Vereadores de Panambi. Senhor Altair Bonenberger, presidente da ACI Panambi. Senhor Angelim Adams, presidente do Instituto Agregar. Senhor Germano Devic, presidente da Cotripal Cooperativa. Senhor Jorge Washington Vital da Silva, CEO da Fokken Indústria Elétrica Limitada. Senhor Fabiano Schneider, diretor industrial da Kepler Weber S.A. Senhora Giliane Trost Brandt, CEO da Tromink Industrial Limitada. Senhora Ingrid Saur, presidente da Saur Equipamentos S.A. E senhora Misiara de Alcântara, diretora de Recursos Humanos da Três Tentos.
Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino brasileiro. Obrigado. Eu pediria que vocês pudessem se juntar um pouquinho mais aí para a gente fazer uma foto oficial aqui dos mantenedores. Chegando. A fim de cumprir o nosso protocolo, vamos passar a palavra para o prefeito, em seguida, o presidente da CI e o presidente do Instituto Agregar. Os demais podem ficar conosco, mas também fique bem à vontade. Senhoras, senhores, cidadãos e cidadãs, o meu boa tarde a todos. É uma satisfação imensa, uma alegria enorme estar aqui com esse grupo seleto de empresários do nosso município, da região, do estado. Quero, primeiramente, cumprimentar a ACI do nosso município, os mantenedores do Instituto Agregar, orgulho agora do nosso município, e por estar
proporcionando agora o terceiro fórum, né, de inovação do nosso município. Panambi está esse ano completando seu aniversário, 70 anos, mas foi forjada, foi construída através de cidadãos e cidadãs como vocês, que participam plenamente, constantemente da inovação, da busca por soluções, por novas tecnologias. E nós, como gestão municipal, ingressamos esse ano e já tivemos aí um grande desafio de estar ao lado do Instituto Agregar. Tanto que tivemos aí a felicidade de ter aprovação na Câmara de Vereadores, mandamos projeto de lei em relação à doação de uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados para se erguer o futuro prédio do Instituto Agregar, uma área central do nosso município, que com toda certeza fará a diferença. E é isso que nós vamos prezar enquanto estivermos na gestão municipal. Entendemos que as instituições de ensino, os empresários, as nossas indústrias e o poder público devem sim andar lado a lado para crescimento econômico, para inovações no nosso município e na região. Deus abençoe esse fórum, que tenhamos todos uma semana aí de muito aprendizado, muitas ideias, e Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, prefeito municipal. Passamos a palavra ao presidente da ACI, senhor Altair. Muito boa tarde a todos. Cumprimento ao prefeito aqui, o Angelim, que é do Instituto Agregar. Em nome da Associação Comercial, agradecer a participação de cada um de vocês. Este fórum já está na sua terceira edição, né, Angelim? E ele vem ano após ano se consolidando com um evento nosso do município de inovação, e esperamos que continue. Nós, como associação comercial, apoiamos esse evento, apoiamos o Instituto Agregar, e a nossa ACI está sempre de portas abertas para receber cada um de vocês que queiram daqui a pouco nos participar conosco lá. E então, um bom evento para todo mundo. Serão 2 dias de muito conteúdo. Um abraço a todos. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Angelim, presidente do Instituto Agregar. Boa tarde a todas e a todos. Já que o Altair falou pouco, eu vou pegar uns minutos dele para falar um pouquinho mais, me permita aí, protocolo, e contar um pouquinho da história dessa turma que está aqui, representando o Instituto Agregar, como é que tudo isso começou. 2016, 2017, nós começamos a trabalhar o tema da educação aqui em Panambi. Eu falo isso porque muitos conhecem, mas temos muitos visitantes aqui, e é bom contar essa história que possa talvez servir de exemplo para alguma outra comunidade. Nós, insatisfeitos com a questão da educação, principalmente da área profissionalizante, começamos um movimento em conjunto com o SESI, com o SENAI. Está aqui o meu amigo Juliano, que depois vai explanar um pouco sobre a questão da educação, e a partir daí começamos um envolvimento. Eles até aceitaram que tinham alguns problemas, mas disseram para nós, o problema já começa lá na base. E aí nós começamos a trabalhar junto com o poder público municipal, de como é que nós poderíamos melhorar a questão da qualidade no nosso município. Tivemos visitas nas escolas do SESI, tivemos apoio do SESI, 2017, muitas visitas, 2018 também, muitas negociações. Acabamos fazendo uma parceria com o SESI, com a Prefeitura Municipal, para a compra de kits de robótica, para treinamento dos professores. Fizemos isso em 2019, aí quando nós iríamos expandir, o trabalho veio a pandemia. E a partir daí essas empresas se uniram para trocar ideias. Semanalmente nós temos uma reunião nas quartas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Na época, se vocês lembram, nós tínhamos os chuveirinhos, né? Para poder entrar nas empresas, tipo boi, assim, entrando e ganhar uma borrifada para não pegar o vírus, ou medir a febre. Então, isso tudo nós discutíamos, o que cada empresa está fazendo e que a gente pudesse fazer em conjunto.
Passamos 2021, foi o pico da pandemia aqui conosco, em Panambi. Chegou 2022 e agora, o que nós vamos fazer? E estava um movimento aí do Caldeira, do Hélice, ou Aliança, começando a se estruturar em Panambi, em Passo Fundo, desculpe, e nós sentimos também essa necessidade de nós termos um movimento em que pudesse unir as empresas, porque as dores são as mesmas, muito parecidas. Não tem empresa que vive no paraíso e não tem empresa que vive no inferno. E nós continuamos esse trabalho e criamos, então, em outubro de 2019, o Agregar. Vamos completar 3 anos agora, em outubro de 2025, e muita coisa já foi feita. Já estamos no 3º fórum, muitos outros trabalhos, já tivemos o evento da SAI Brasil, aqui em Panambi também, mas tem muita coisa para fazer ainda. E eu queria dizer a todos que nos visitam aqui, que esse é um trabalho que dá certo, mas precisa o empresariado descer do pedestal e derrubar as paredes e sentar à mesa e conversar. Os empresários, muitas vezes, eles não querem mostrar as suas fraquezas, não querem discutir os seus problemas, e aí as coisas não acontecem, ou muitas vezes têm somente interesses próprios. Aqui, esse grupo de empresas, são 8 empresas, tem mais os associados. Nós estamos semanalmente falando sobre os nossos problemas, sobre as dificuldades e procurando soluções em conjunto. A força nos une, nos dá mais poder para negociar. E temos inúmeras pautas em comum. Uma delas, junto com a ACI, é a duplicação da BR-285, que tem que ser uma pauta de toda a região, que nós precisamos trabalhar nisso. Então, só dar esse relato. Tem muito trabalho para chegar nesse ponto, mas tem sido gratificante agradecer, como presidente também, a todas as empresas mantenedoras, parceria com a CI, a parceria com o Poder Público também, agora com o prefeito Gustavo, na doação desse terreno, agora na construção, que nós vamos começar, já estamos trabalhando, e queremos sim fortificar a nossa região, desenvolvimento. Nós somos esquecidos, a região noroeste, a região norte, a região sul do estado, ela é esquecida. Os governantes estaduais e federais só têm visão para a Grande Porto Alegre e para a Grande Caxias, porque lá estão os votos, a maioria dos votos. E nós não pedimos, não reclamamos e não ganhamos. Se nós não nos unirmos e conseguir dar as diretrizes para os nossos governantes do que eles precisam fazer para a nossa região, nós vamos ficar cada vez mais pobres. Então, que a gente possa estar unido, possa estar trabalhando em conjunto, sem ideologias, sem benefícios próprios, mas sim em benefício do conjunto todo. Vamos trazer a infraestrutura, vamos trazer investimentos, e assim toda a nossa região vai se desenvolver. Quero desejar a todos vocês um excelente evento, com muito aprendizado. O time aí, parabenizar a Patrícia também, toda a equipe, em nome dela, a equipe da CI também, Eduardo, a Andréia, que organizaram esse evento. São 54 palestrantes. Vocês podem ter certeza que tem muito conteúdo bom nesses 54 palestrantes que vão estar aqui hoje e amanhã. Aproveitem, é uma oportunidade única que o Instituto Agregar ACI está oportunizando aqui para vocês nessa comunidade aqui em Panambi e região. Muito obrigado. Muito obrigado, e podem retornar aos seus lugares. Muito obrigado. O Altair pode ficar conosco. Neste momento, vamos apresentar 2 pitches. Um é bem breve, um é da ACI e depois um é da Cotripal. Então, começamos pelo da ACI. Nós vamos falar do Evinco. O Evinco, então, é um evento que, após 25 anos, está retornando para a nossa cidade, está retornando na nossa cidade. É um evento que teve a sua última edição em 1999, e este ano nós vamos realizar nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de novembro. É um evento onde teremos shows, teremos estandes, negócios, agricultura familiar, palestras, entre outros eventos que, acessando o nosso site, você terá mais informações. Venha nos prestigiar, venha fazer negócios. É um evento de negócios e familiar também, e cultural.
Presidente. Com relação ao Evinco, muita gente, eu quando entrei de presidente agora neste ano, nos solicitaram até se não haveria a possibilidade da gente retornar com o Evinco. Nós trabalhamos para buscar isso, estamos organizando e temos certeza que vai ser um grande sucesso nosso Evinco. Então, dias 19 a 23, acontecerá então o Evinco aqui na cidade de Panambi. Conforme o Eduardo falou, teremos diversas atrações também, musicais também, e contamos também com todas as empresas para nos ajudar nessa empreitada. Muito obrigado, presidente. Pode retornar e aproveitar o evento. Chamamos agora o Tiago Santos, da Cotripal, para apresentar a Construtec. Boa tarde a todos, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado, Patrícia, pela oportunidade. Nós vamos trazer algo inédito para Panambi, Construtec 2025, o futuro se constrói com propósito. Temos muitos apoiadores, organizadores, e nasceu alicerçado esse evento com muita união, como o Angelim já disse, com muita parceria, e esse é o nosso objetivo, trazer aqui para vocês, com muito apoio do CREA do Rio Grande do Sul, a ZEPA, Associação dos Engenheiros de Panambi, Prefeitura de Panambi, obrigado, e a CI também, que está contribuindo com esse grande evento. E, por último, não menos importante, Instituto Agregar, Patrícia, que está nos auxiliando desde o princípio, organizando todo esse fluxo. Obrigado, Patrícia, obrigado, Angelim, também, pela parceria. Temos muitos patrocinadores para esse evento, ouro, prata, bronze, como vocês estão vendo aqui, e nasceu com o objetivo de trazer um desenvolvimento sustentável para a nossa região, para o setor da construção civil, que a gente verificou, analisou que é um gargalo que nós temos na nossa região. E nós precisamos trazer, nos unir e desenvolver a nossa região, como o Angelim já disse, trazer o foco para cá, trazer investidores para a nossa região, com o foco de articular a construção 4.0, uma construção industrializada, incentivando tecnologias sustentáveis e fazendo conexões locais. Algumas palestras que teremos também, Eduardo Cavalcante, Mamédia Bolten Júnior, trazendo inteligência artificial do Instituto Brasileiro de Inteligência Artificial, presidente e vice consecutivamente, Vinícius Teixeira, um investidor local, trazendo Woodframe, Carlos Barbosa, também da Planix, trazendo software de gestão, organização em pré-fabricados, palestras do Carlos Costa, também trazendo gestão na construção civil, conectando o projeto, a obra, profissional da Trimble, o senhor Paulo Thyssen, também de uma cooperativa Seraçá, uma construtora, parceira nossa da Cotripal, vai estar trazendo alguns gargalos, algumas oportunidades na construção civil. Colegas da Kepler, Leonardo Donati e Ricardo Trevisan, vão trazer o BIM na prática na Kepler Weber, um case de projetar, fabricar, construir. Cássio Carvalho, Go for Build, uma startup também trazendo novidades no segmento de gestão, de construção civil, como nós podemos alavancar esse segmento aí. E teremos também um painel com 4 profissionais, colega medianora Cristina Lache dos Santos, onde falarão dos desafios da mão de obra, as oportunidades para o nosso futuro, onde nós sabemos da dificuldade de encontrar profissionais nessa área para execução, para a construção de novas metodologias, enfim. Estamos aqui para fazer esse debate, esse bate-papo. Será no dia 24 agora de setembro, tá? As vagas são limitadas, é totalmente gratuito, será na FUCOPAL, Salão A, Salão B, Salão A com palestras, Salão B com fornecedores, expositores, algumas startups estarão aqui também, alguns órgãos, parceiros também, a partir das 8h30, e nós deixamos aqui a oportunidade, quem ainda não se inscreveu, que faça a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, está indo rápido, pessoal, e acho que era isso aí, só agradeço mais uma vez, obrigado pela oportunidade e contamos com o apoio de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, uns lembretes rápidos.
e importantes. O nosso fórum ele acontece em 2 palcos simultâneos. Para acompanhar todos os detalhes da programação, basta acessar o site oficial utilizando o QR Code que está impresso no verso do seu crachá e escolher qual palco deseja assistir. A Cotripal estará comercializando lanches ao longo dos 2 dias. Já no dia 9, amanhã, teremos também o almoço especial com churrasco, saladas e acompanhamentos. Os cartões devem ser adquiridos ainda hoje na cantina. Temos também o delicioso Café Grings, disponível nos 2 salões. Fiquem à vontade. Para deixar este evento ainda mais marcante, hoje, dia 8, contamos com a cabine de fotos personalizada no Salão B. E amanhã, dia 9, será a vez da plataforma 360 graus, também no Salão B, para vocês viverem uma experiência divertida e levarem uma lembrança única. Contamos, ao longo dos 2 dias aqui no Salão A, com um Magnante DJ, aqui da cidade de Panambi, que toca open format em todos os tipos de evento. E atenção, teremos ainda uma atividade interativa nos estandes dos expositores. Para participar e ganhar brindes, basta solicitar o QR Code nos estandes, responder às perguntas e realizar as ações propostas por cada expositor. Este também é um momento perfeito para fazer networking, trocar cartões e construir conexões que podem gerar novas oportunidades de negócios. E um aviso importante, encerramos as atividades de palco de hoje com o nosso Happy Hour, a partir das 18 horas no Salão B. Será um momento descontraído para celebrar este primeiro dia, ampliar conexões e gerar novas oportunidades de negócios. Já deixem anotado para não perder. E não esqueçam, registrem seus momentos, publiquem e marquem o nosso Instagram oficial, que é @forum.inovacal. Está oficialmente aberto o 3º Fórum de Inovação, Hackeando o Futuro, Criatividade, Tecnologia e Impacto. Desejamos a todos um excelente evento, com muito aprendizado, conexões e oportunidades. Daremos início ao nosso primeiro painel aqui no palco A, Inteligência em Movimento, IA, Dados e Automação. Enquanto isso, no palco B, no salão ao lado, acontece o painel Inovar com Propósito, Sustentabilidade e Resiliência Climática. Lembramos que os 2 palcos são simultâneos durante alguns momentos da nossa programação. Durante este painel, você pode participar enviando suas perguntas pelo QR Code que está sendo exibido no telão. Aproveite esta oportunidade para interagir com os painelistas e tornar a discussão ainda mais rica. Convidamos ao palco o senhor Diego Belter, gerente de Inovação, Tecnologia e Estratégia na Cotripal, coordenador do Conselho Técnico da plataforma SmartCope. Também atua como consultor, professor e pesquisador nas áreas de inovação, tecnologia e estratégia. Especialista em gestão estratégica do agronegócio pela Scope e mestre em gestão e negócios pela Unicinos, na área de concentração, estratégia e competitividade. Especializações em liderança na inovação pela Tel Aviv University e inteligência artificial e machine learning, com diversas certificações. Com mais de 25 anos de experiência, integrando tecnologia e inovação às estratégias de negócio. Convidamos ao palco também o senhor Gabriel Baião Tavares. Gabriel é gerente de operações portuárias da Portocel, formado em administração com habilitação em comércio exterior pela FDV, possui pós-graduação em logística e comércio internacional,
MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria e curso de Gestão Portuária pelo Porto de Ghent, na Bélgica. Construiu sua trajetória profissional em Portocel, onde iniciou como estagiário, passando pelas áreas de planejamento e operação. Atuou também no shipping e em projetos logísticos pela Fibria e Suzano. Ao longo de sua carreira, participou de missões técnicas e visitas a importantes portos internacionais, como Roterdã, na Holanda, Antuérpia e Ghent, na Bélgica, ampliando sua visão sobre eficiência e inovação na gestão portuária. Chamamos também Pablo Lorenzon, gestor de segurança da informação da Randon Corp, graduado em Ciência da Computação e com MBA em Gerenciamento de Projetos. Atua nas áreas de Tecnologia e Segurança da Informação há 15 anos, incluindo passagens por segmentos econômicos distintos, como indústria gráfica, metal mecânica, construção civil, saúde, educação e atualmente nos segmentos automotivo e financeiro. Também atua como mentor de startups para novos negócios na aceleradora Bluefields e no Centro de Inovação e Tecnologia de Erechim, o CIT. E também, para completar o time, chamamos José Rodolfo Maziero, profissional com mais de 15 anos de experiência em inovação, atualmente atuando como gerente de inovação sênior na DB e fundador de 3 startups. Possui MBA em Inteligência, Estratégia e Inovação pela URGS, pós-graduação em Ciência de Dados e Big Data pela Uniriter e graduação em Comunicação Social pela URGS. Sua trajetória é marcada pela combinação de criatividade, empreendedorismo e conhecimento técnico para o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para desafios de negócios. Olá, pessoal, boa tarde a todos, a todas, espero que estejam todos bem. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui, terceira edição desse fórum, muito importante para a nossa região. A gente já representa o segundo PIB do Rio Grande do Sul, aí ao norte gaúcho, né? É a região que está pujante, que está se desenvolvendo. E o quanto é importante ter esse tipo de movimento aqui nessa região. Agradecemos a todos os patrocinadores, a todos os presentes, né, que vêm abrilhantar, que vêm tornar esse evento cada vez mais consolidados na nossa região. Que sintam todos em casa, sejam muito bem-vindos. Eu acho que o tema do fórum desse ano foi escolhido assim um pouco desafiador, né? A gente falar em hackear o futuro. Se a gente tem uma leve ideia do que vai ser o futuro daqui para frente, já é uma coisa interessante. Imagina hackear isso, né? E a gente tentar desenvolver e a gente tentar entender o que vai ser o futuro para nossas empresas poderem se preparar para atender o novo consumidor, para atender as novas demandas, para ver o que está acontecendo na prática. E esse painel, para iniciar, é mais ou menos para a gente falar de como está o presente, de como que está acontecendo agora e que tecnologias que estão vindo, que a gente já vê a possibilidade de aplicar na prática. E aí, os meus colegas aqui, acho que não tem como não falar de IA, né? Eu acho que a gente precisa, porque ela vai ser extremamente disruptiva, como todos os grandes especialistas estão falando, né? E a gente tentar, nesse painel de hoje, começar os trabalhos dessa forma, né? De que a gente olhe para o que a gente já consegue aplicar,
quais são as melhores práticas que nós podemos fazer desde já, como que a gente pode fazer isso com segurança, né? Então, a gente vai tentar seguir esse caminho como um fio condutor, para que a gente veja como, de que passo, o que as pessoas têm feito para tentar fazer IA na prática. Vamos começar com o presente, vamos começar com agora, e amanhã, no finalzinho do fórum, de repente a gente vai ter uma estrada, meio que tortuosa ainda, mas uma estrada para a gente preparar e entender como vai ser o futuro, como que a gente vai ver essas tecnologias daqui a pouco, já que a IA parece causar um pouquinho de ansiedade em todo mundo, né? Mas a gente está com um time aqui de especialistas nas suas áreas, um time muito forte, e eu acho que a gente começa tentando entender como que está sendo essa questão de trazer a IA da academia, que tinha muito estudo sobre isso, desde 1957, quando foi feito o estudo sobre o Perceptron, ela era só um assunto acadêmico, e agora a gente tem poder para colocar na prática. E aí o José Mazieiro, acho que pode trazer uma visão para a gente, né, contar um pouquinho da tua trajetória como profissional, e junto com essa trajetória, como é que tu tem visto isso, de trazer da POC para a realidade, trazer da academia para o chão de fábrica, né? Como que você está vendo essa trajetória? Perfeito. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com todos vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento, né, com vocês, da minha experiência, pelo menos, nesse novo momento, né, se a gente for falar especificamente de IA, né, é um assunto que eu já estudo desde 2016, 2017, quando eu fiz minha especialização em ciência de dados. Na época a gente falava, né, ciência de dados, aprendizagem de máquina, né, e hoje tem um grande termo guarda-chuva para essas técnicas que a gente chama de IA. Acho que a gente ainda tem uma questão cultural muito forte no que tange transformar uma experimentação ou uma pesquisa, né, que com todos os seus riscos, né, todas as suas chances de não sucesso, né, em algo realmente útil na prática, né, no dia a dia. Na TI a gente fala, né, em algo que a gente pode colocar em produção, né. Eu trabalho com muitas empresas e grandes empresas em que a gente ainda tem um grande desconhecimento no sentido de o que é uma prova de conceito e o que é um produto, né? Algo que eu posso utilizar, colocar lá com o meu usuário final. Então, tem alguns trabalhos que a gente faz para tentar validar uma hipótese, e quando tem sucesso, o desejo do cliente é pegar aquele experimento e já colocar na mão do usuário final, na mão no dia a dia, né? E soluções que a gente coloca na mão do usuário, seja um colaborador, seja um cliente final, elas envolvem uma complexidade muito maior do que só um modelo que detecta falha num equipamento, né? Às vezes a detecção de falha no equipamento é só parte de um processo maior que eu vou ter que visitar e entender como essa IA, que pode ser uma IA só, um modelo só de falha, como ela vai mudar todo o meu processo, né, de trabalho, né? Então, na própria DB, a gente trabalha muito com design thinking, né? A gente trabalha muito com metodologias que não olham o problema isoladamente, né? Que olham, que fazem muitas perguntas sobre aquele problema e vão elencando toda a consequência de uma nova tecnologia naquele processo. Então, eu acho que a questão cultural, né, da experimentação para a produção é muito relevante a gente bater nessa tecla, né, que um software isolado não é só a solução do problema, né. Com certeza. E, José, você vê, assim, pelo que eu entendi, a DBServe trabalha com vários setores, com várias indústrias, né, com várias indústrias de IA.
Você enxerga, assim, alguma delas ou algum setor em específico onde já está rodando mais rápido que nos outros setores ou não está todo mundo mais ou menos no mesmo caminho, nessa questão que você falou que, né, faz muito teste, testa muito modelo, mas a aplicação prática realmente é pouco, né? Você enxerga que tem algum setor assim que está diferente dos outros, que está avançando mais? Na minha experiência, né, com os projetos, os tipos de clientes que eu trabalho, eu acho que poucos se destacam, né, nesse momento com o uso da inteligência artificial. A gente vive um problema que a gente tentou solucionar há quase 10 anos atrás, né, quando a gente falava mais fortemente de ciência de dados, que é a qualidade dos dados, né? Como é que esses dados foram historicamente acumulados, né, de maneira organizada, né, com qualidade? Esses dados foram validados, né, ou eu tenho muito ruído, muito dado de baixa qualidade nessas, né, nos meus bancos de dados, ou nas minhas planilhas, enfim, né? Então, as empresas que se anteciparam e lá na época vieram construindo boas práticas nesse sentido, né, de cuidar do dado, que é o nosso maior ativo hoje em dia, essas empresas elas se posicionam agora na era de IA de uma com vantagem, né? E aí eu posso citar alguns exemplos de projetos que a gente participa, como, por exemplo, no setor financeiro. É um setor que historicamente já se preparou para esse momento, né? Então, alguns dos nossos clientes nesse setor já estão uma légua à frente por ter esse histórico, né? de consciência da qualidade, de como a qualidade do dado é importante. Até porque o setor financeiro, ele meio que era obrigado, né, por todas as legislações e todas as questões, então ele precisava já ter esse dado de qualidade, né? Então, de repente, fica uma dica que o primeiro passo é olhar para os dados, olhar para a qualidade desses dados, né, para daí conseguir rodar modelos de machine learning em cima dele, modelos de... Parece ser mais ou menos por aí o caminho, né? Perfeito. E outro tipo de cliente também que a gente trabalha com laboratórios, né, que já são domínios em que se encara os problemas de uma forma mais complexa, né? Se toma desafios mais complexos, então o mindset ele já é de que não é fácil, né? Não subestima o desafio, né? E a IA, ela no nosso dia a dia, né, eu acho que muitos aqui estão usando o chat GPT, né, e ele sabe tudo, e sabe tudo mesmo, né, mas isso é só a pontinha do iceberg, né, quando tu vai preparar um sistema, e o Pablo vai falar de segurança também, né, quando tu vai preparar um sistema para ele ser confiável, um sistema de IA, para ele ser confiável, tem muito trabalho de engenharia, tem muito trabalho de validação. Então, são projetos complexos, né? Com certeza. Um recado, né, pessoal, a gente está seguindo esse fio condutor aqui, mais ou menos de como que a gente constrói, como que a gente aplica, como que transforma culturalmente, mas, por favor, as perguntas, né, via QR Code, podem ser enviadas, a gente vai colocando as perguntas no meio da conversa aqui para ficar mais dinâmico, né, até porque tem vários públicos aqui, startups, empresas, né, então cada um deve ter os seus interesses particulares, a gente pode aproveitar o conhecimento dos palestrantes aqui. E a gente falar de setor mais fácil ou mais difícil para implementar, né, Gabriel, eu imagino que operações, né, você é responsável por operações, no setor de portos, né, eu acredito que seja uma coisa bem tradicional ainda, né, com uma cultura bem forte, né, como é que é implementar nesse setor novas tecnologias, inteligência artificial, como é que é a tua experiência nesse sentido? Boa tarde, pessoal. Acho que primeiro é agradecer o convite de estar aqui falando com vocês. Justamente por isso, a gente, dentro da Portcel, a gente é um terminal especializado na Barra do Riacho, em Aracruz, e a gente também faz operações em Santos. E a gente, dentro da empresa, tem muito orgulho de ser a vanguarda de questões de inovação no setor. Então, a gente está sempre querendo estar presente em eventos de inovação, para estar falando de inovação e para tentar mostrar um pouquinho do que é essa presença e essa dificuldade no dia a dia.
Então, como você colocou, dentro da empresa a gente não tem muita dificuldade no sentido interno. A gente está com esse objetivo muito grande de ser inovação, de trazer inovação para as nossas operações, por um único motivo, pessoal. A gente tem 47 anos de operação, a gente está num setor que a gente recorrentemente não muda muito, e a gente sabe de que eu não consigo manter as operações e as eficiências se eu não mudar. Então, para eu mudar, eu preciso estar olhando para o futuro. Eu acho que o tema Hackeando o Futuro é muito claro. A gente precisa realmente enxergar o futuro, ter noção do que a gente quer para que a gente consiga chegar lá. A inovação ela não chega em um ano. A gente não consegue pegar dentro de uma empresa, pegar algo, um sistema e trazer para a companhia em um ano. Então, acho que o meu objetivo aqui é tentar trazer um pouco disso para vocês. Trazendo um exemplo bem concreto e real, eu vou falar de um sistema que a gente implementou na empresa há uns 2 anos. Se chama calado dinâmico. Né? Dentro da oportunidade do setor marítimo, a gente depende muito da profundidade que esse navio tem debaixo da água para poder navegar. E aí, em vários momentos, a gente precisa esperar a maré subir para que esse navio navegue. E aí, ao longo do tempo, descobriu sistemas e inovação de que, controlando o tempo, onda, velocidade, era possível navegar com segurança com a menor maré. E aí foi todo um trabalho de mais de 6 anos de desenvolvimento, mas não só desenvolvimento do sistema, e um desenvolvimento de mudança da cultura, de conseguir trazer, levar para a Marinha de que aquilo era seguro. Então, a gente passa por um processo de comprovação de que aquilo vai funcionar, de trazer a segurança e, por último, mudar uma legislação. A gente precisou criar uma legislação para o sistema. Como era algo muito novo, nem legislação tinha. Então, passa por esses momentos de realmente entender de que é passo a passo. A gente precisa, dentro da inovação, estar implementando, estar olhando e trabalhando dia a dia, pessoal. Então, assim, esse sistema para a empresa, ele traz hoje, a cada 1 ano de utilização, a gente ganha 900 horas de cais livre. Então, assim, 900 horas de maior possibilidade de produção, de que antes não teria. Então, é um exemplo claro da dificuldade, e aí, principalmente do setor, que é um setor conservador, de que a gente precisa realmente trabalhar, provar e buscar alternativas no legislativo. Que legal, é um exemplo muito interessante e, como você falou, já medido, já com indicadores de sucesso, isso é super importante, né? E eu não sei se tu tens notado ou vê se isso é real ou não, mas a gente vê muitas pessoas falando, e o futuro do emprego, e vai tirar muito emprego, o que as pessoas vão fazer depois, a inteligência artificial vai substituir todo mundo, as operações vão ser substituídas por IA, e as pessoas não vão ter mais um caminho para seguir. Tu entende que, na tua visão, existe essa resistência dentro da tua empresa? Tu viu essa resistência nos processos? Né? Alguma coisa assim, no sentido de, realmente, eu não vou comprar isso, eu não vou apoiar esse projeto, porque isso pode estar me substituindo aqui para frente? Ou não é legítimo esse sentimento, assim, na tua opinião? É um sentimento que ele é recorrente, mas a gente trabalhando com bom planejamento é possível revertê-lo. A gente também tem um exemplo muito claro, e aí também em parceria com a Saur, a gente tem um equipamento que é um spreader automático. Esse equipamento das nossas operações precisa de pessoas fazer um engate manual, e a gente vem desenvolvendo esse equipamento para que não precise dessas pessoas engatando. Como é que a gente tem solucionado? A gente tem pegado o público que depende desse serviço, levado ele para a sala de aula, ensinado ele a fazer uma outra atividade, treiná-lo, habilitado para operar um equipamento que é uma empilhadeira, para que ele não perca posto de trabalho. Então, a gente faz isso com todo carinho, tentando olhar o processo de evolução. Não é um trabalho que é recorrente, de necessidade de esforço físico, e ainda possível. É um trabalho que traz uma insegurança. O projeto na empresa começou muito porque era um trabalho em altura que existia risco de queda do trabalhador. E esse trabalhador se machucava. Então, a gente começou a necessidade da inovação buscando uma segurança para esse trabalhador. Então, a gente trabalha com o sindicato, mostra de que é o benefício e coloca ele em outra posição. Essa foi a forma que a gente encontrou
combinando sempre um ramp-up, né? Então, hoje a gente está já no processo dos testes e colocando equipamento para funcionar, e hoje já não tenho 4 pessoas na plataforma, hoje eu tenho 2 acompanhando a atividade. Que legal, e acho que isso é uma grande dica, né? Tanto para quem trabalha em startup, que está olhando para IA, quanto para quem trabalha em empresas, né? Que a gente comece a olhar aquelas funções que trazem risco, que porventura sejam degradantes, que tenham periculosidade, né? Funções que não faz muito sentido ter um humano operando se a gente pode substituir por uma função robotizada, né? Eu acho que é um bom meio, é um bom caminho, né? E fica a dica para quem está procurando e entregando soluções para empresas, porque a gente está num fórum de inovação criado por um hub de inovação, né? Então, às vezes, as empresas, elas são muito pesadas, muito grandes para se mexer sozinha, e as startups podem fazer isso muito rápido, né? Então, a gente precisa de startups trabalhando nesse sentido, tendo um ecossistema, que aqui existe, o ecossistema aqui, para oferecer a solução já quase pré-pronta, como o José falou, né? de uma POC já para entregar, né? É importante você comentar isso, porque a gente, inclusive, tem colocado muito, tá, pessoal? Para quem tiver interesse, a gente entende que a gente pode ser um hub de inovação dentro do nosso terminal. Então, a gente tem escala, né? Eu tenho, diariamente, chegando mais de 500 caminhões da minha operação. Eu tenho, no mínimo, 2 vagões chegando diariamente na minha ferrovia. Eu tenho, todo dia, um navio em operação. Eu tenho mais de 300 mil toneladas estocadas no armazém. Então, a gente pode, o tempo todo, em grande escala, testar e verificar o que a gente pode ser feito. A gente tem desenvolvido com o IA lá uma visão computacional. Então, a gente tem já, hoje, câmeras espalhadas em todo o armazém e no terminal, onde é possível validar e verificar todas as movimentações que são executadas. Então, hoje a gente vai criando um banco de dados e vai cada vez mais melhorando, porque eu sei o tempo do ciclo que um operador meu gasta para carregar um caminhão, o tempo de ciclo que o navio demora, e aí a gente conecta junto com um painel de controle, não só de validar o que está acontecendo em real time, mas já projetar. Então, ao mesmo tempo, eu tenho acompanhamento da operação, e se aquela operação continuar naquele formato, a gente já tem um simulador rodando também para colocar as previsibilidades do que está acontecendo. Então, assim, é muito bacana. A gente tem hoje usufruído muito bem da tecnologia, mas, de novo, sempre olhando para frente, né? A gente não começou agora. Eu acho que é importante reforçar esse item, assim, para quem está na ponta aqui, né? Não é que agora já estava pronto, caiu, não. Tem muito trabalho, muito esforço aí de desenvolvimento e olhar para o futuro. Não, com certeza. É o exemplo perfeito de que tem espaço, tem esforço para ser feito, né? E tem muita demanda por startup, tem muita demanda por ideia, tem muita demanda por tecnologia, né? Eu acho que a gente tem que seguir por aí. E aí vem uma função super importante também, né, Pablo, que como é que a gente constrói isso tudo, como é que a gente implementa, testa, e aí quando a gente fala de IoT, de sensor espalhado por toda a fábrica, a gente fala de coleta desses dados para olhar com IA, né, como é que na tua trajetória, que é segurança, né, tu pode até falar um pouco, com essa superfície de ataque que explodiu, que agora é gigantesca, né? Como que você faz para que a segurança ela não seja um entrave também, né? Não pode ser vista como entrave, que ela consiga apoiar a inovação de forma segura, assim, né? A gente só quer uma receitinha de bolo pronta, assim, se você puder compartilhar com a gente, né? Tá bem. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, poder contribuir um pouco com algum conhecimento e também aprender. É um movimento muito importante, né, esse encontro aqui para falar um pouco sobre inovação e novas tecnologias. E acho que eu vou trazer um pouquinho a fala aqui para o que eu vivencio hoje, que deve ser o que grande parte de vocês que estão aqui conosco hoje vivenciam, que é uma tecnologia nova, com um potencial de exploração enorme, mas que ainda existem muitas respostas a serem construídas, muitas dúvidas. Então, hoje, cuidando da segurança e cibersegurança de um grupo como a Randon Corp, onde nós temos 36 fábricas espalhadas pelo mundo, nós fazemos desde o semi-reboque do implemento rodoviário até a parte de autopeças, pesquisa e desenvolvimento,
com o Instituto Hercílio Randon, que é um dos institutos que mais patenteiam produtos, né, novos todo ano. E nós temos também banco, consórcio, seguradora. Então, são diferentes segmentos de negócios que requerem uma série de olhares para esse tópico. Quando a gente começa a falar em IA, isso está na pauta do C-Level hoje, porque se tem uma expectativa enorme de que a inteligência artificial traga produtividade, traga redução de custos, traga eficiência operacional, seja para o back-office, seja para o chão de fábrica, que ela traga maior segurança dentro das operações. Então, existe uma série de expectativas. O que eu vejo hoje no mercado também é que existe muita pirotecnia em cima da inteligência artificial. Então, as pesquisas recentes, elas demonstram que são muitas ideias, mas pouca efetividade, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Dentro do grupo, nós somos em torno de 19 mil pessoas. No mínimo, 8 mil pessoas têm acesso à informatização, equipamentos, trabalho no dia a dia com tecnologia. Como é que a gente faz para, do dia para a noite, acolher todas as potenciais ideias e mais, olhar para a empresa e falar o seguinte: agora todo mundo tem acesso livre às plataformas de GenAI, como o ChatGPT, Gemini, entre outras. E todo mundo está liberado, vamos usar, vamos fazer o que bem entender e depois a gente vê o que acontece. Imaginem que, sem uma educação adequada, uma conscientização das pessoas, as informações da empresa podem estar indo para os mais diversos submundos da internet, e eu não sei o que está indo embora, porque as pessoas, muitas vezes, elas não fazem por mal, mas elas estão depositando lá um projeto sigiloso da empresa, elas estão depositando lá para o ChatGPT me dar uma segunda opinião, uma reunião estratégica da companhia. Eu não sei quem vai ter acesso a essas informações e como é que eu faço para colocar minimamente isso dentro de um senso comum de utilização. Esse é um primeiro problema que a gente tem dentro das organizações. Pablo, queria só aproveitar o gancho também para falar daquelas IAs que as pessoas estão usando para ir à reunião por elas. Perfeito. Então, tu entra numa reunião online, por exemplo, tem uma IA ali representando uma pessoa. Aí tu vai ver o serviço que é essa IA que está transcrevendo tudo e vai mandar por e-mail depois, né, a pauta. Esse serviço para mim e para a torcida do Flamengo vai mandar por e-mail. Exatamente, está sediado em qualquer lugar do mundo, os dados estão indo daquela reunião sigilosa, estão indo para atores que a gente não tem validação nenhuma, né? E os outros, e não menos importante, eu diria que talvez as iniciativas que mais podem trazer o ganho real para as companhias são os projetos com características que o Maziero e o Gabriel aqui bem citaram, que são projetos complexos, que demandam especialistas de dados, demandam Big Data, demandam coleta de dados, e aí a gente começa a falar de validações, a gente vai falar de uma IA sendo auditável, de ela poder ser altamente explicável, porque se uma IA ela não pode ser explicada e contestada, ela não pode ir para a produção. Não há mínima condição de colocar um modelo de linguagem, seja qual for, em produção, se ele não puder ser explicável e auditável. Isso são conceitos muito, muito importantes da ética de utilização de modelos de linguagem de inteligência artificial. Então, pessoal, assim, para não me estender tanto aqui, né? Bem tranquilo. Porque, só para dar um sobrevoo, eu gosto muito do esporte da Fórmula 1. Para mim, a Fórmula 1, além de ter, né, toda aquela questão da velocidade, hoje ele é um esporte que talvez seja o mais atualizado em termos de utilização de dados e tomada de decisão em milésimos de segundos. E quando a gente olha para a Fórmula 1, ela sem dúvidas, né, uma das
dos esportes que influenciam na adoção de novas tecnologias. E nós temos vários casos de uso dentro da Fórmula 1, e não só com o uso de novas tecnologias envolvendo IA, por exemplo, mas eu me refiro a tecnologias de segurança. Quando a gente olha para o início do esporte, lá em década de 50, tínhamos cerca de 10 ou mais mortes por temporada. Então, a Fórmula 1 ela vem evoluindo, controles de segurança, como, por exemplo, o halo que foi colocado ao redor da cabeça dos pilotos para que reduzam a praticamente zero os acidentes fatais na Fórmula 1. Então, quando a gente olha, né, para a Fórmula 1, os carros eles andam a mais de 300 km por hora, mas existe um ambiente seguro que faz com que todo o contexto da Fórmula 1 esteja preparado para que os carros e os pilotos acelerem ao limite. E quando eu penso em inteligência artificial dentro das nossas empresas, eu penso que nós temos que construir uma pavimentação adequada, com toda a sinalização, tudo o que é necessário para que nós possamos acelerar tudo que for possível. E quando tiver que frear, a gente não dê de cara no muro, porque isso pode comprometer a continuidade das nossas empresas. Então, esse, para mim, é o contexto principal. A gente precisa acelerar, mas a gente precisa pavimentar bem antes. Não adianta sair acelerando uma Ferrari a 300 km por hora com um terreno todo esburacado. Só aproveitando, eu acho que essa questão de realmente pavimentar e ter estrada sinalizada, definida, é realmente entender o que se quer. Tentando trazer esse exemplo na visão computacional, aquilo que eu comentei. Hoje eu estou monitorando e validando todas as atividades no terminal. Eu posso ter um Big Data enorme, eu posso ter algo... Mas para quê? O que eu vou usar com aquilo? Eu vou começar a gerar dados em cima de dados para que depois eu não vá usar? Então, é preciso ter muito claro, realmente, tipo, o que eu quero, porque aí, sim, eu vou coletar o que precisa, eu vou analisar o que precisa e o que não precisa eu nem coleto e descarto, porque senão vira um problema. E daqui a pouco você gera aí TI, aí servidor, é algo que... E, no final das contas, a gente está achando que está usando inteligência artificial, está melhorando e não está trazendo nenhum benefício para a companhia. E eu queria pegar o gancho também do que o Gabriel falou. Amanhã, no caso, eu tenho um painel, e aí é sobre... Não, uma palestra. E aí é sobre IA e a transformação na educação, né? E eu tive que estudar bastante, porque, enfim, eu sou de tecnologia, mas eu vou dar um apoio para a comunidade lá da PUC, de Porto Alegre, para professores, para falar sobre isso. E a maior transformação que está acontecendo na educação é o aprender a aprender. Não é o decorar, né? Porque o ChatGPT, ele sabe decorar o livro, qualquer livro, né? Então, o que tu tem que saber fazer com o ChatGPT? É a pergunta certa, né? É o eu tenho essa massa de dados, que perguntas eu quero fazer para ele para gerar inteligência para o meu negócio, né? E eu puxei o exemplo da educação, porque eu acho que tudo que a gente falou aqui, ela é fundamental. Porque a educação vai desde ter essa educação de usar ferramentas de forma segura, né, até o reskilling ou upskilling, né, que o Gabriel comentou, na questão de automação vai chegar. Esse meu colaborador, ele tem que aprender outras formas de trabalho, de gerar valor, porque a capacidade dele vai ser deslocada, né? Grande parte da produtividade dele vai ser automatizada. E aí eu vou até as camadas mais altas. A gente precisa estudar e aprender o que é a CIA, o que ela é capaz de resolver e o que não faz parte das capacidades dela resolver. Então, se a gente for ver assim, né, de forma vertical no negócio e transversal, o que realmente vai transformar, e que eu acho que é o cerne da inovação, é a educação. Com certeza, e acho muito legal que colocar nas 3 falas tem isso, né? O objetivo. Eu vou colocar IA para quê, né? E por quê? E
como vocês citaram muito bem, né, e eu aqui colocando uma pergunta que chegou do público, eu vou tentar dar um pouquinho de contexto para o José Maziero. Como podemos começar a utilização de IA no pós-colheita? Então, a gente está aqui numa região de pós-colheita, né, de Forte, capital nacional, inclusive, né, e para entender que hoje tem muito pouca automação dentro do pós-colheita, está começando forte, né, mas a aplicabilidade, né, porque as plantas já estão instaladas há muito tempo, né, então como que a gente poderia, a gente está falando de um caminhão chegando, descarregando na moega, subindo por elevador, guardando no armazém, medindo temperatura, medindo níveis, como a ciência de dados e como a aplicação de IA, você imagina assim, num exercício prático, né, assim como o Gabriel colocou o que foi colocado lá na Porto Céu, você imagina que seria uma aplicabilidade, um caminho, e depois talvez o Pablo possa complementar com que ritmo, né, porque a gente viu aqui que IA tem que ter um ritmo, né, a gente tem que aprender, tem que olhar e tem que criar o caminho para construir, né. Perfeito. Eu acho que eu não sou um especialista, né, na área, e o pós-colheita, enfim, o pós-colheita deve ter diversos problemas que podem ser resolvidos com tecnologia. Mas eu gosto de conversar bastante com um amigo meu da Embrapa Trigo, e que ele me traz assim, um problema que eu acho que é latente, que a ciência, né, ela já tem várias respostas para um melhor manejo do solo, para uma melhor alternância de variedades, para aumentar a produtividade por metro quadrado, né? Só que essa ciência tem muita dificuldade de chegar à ponta, né? A quem realmente opera esse metro quadrado, né? Então, eu vejo a IA como esse tradutor, né? Esse comunicador, esse assistente, né? Que vai pegar esse conhecimento científico e vai tornar o acesso dele mais democrático, vai tornar o acesso dele, vai tornar ele mais acessível, né? E aí a gente vai ter um ganho, possivelmente, de produção, ou de melhor, ou solução desses problemas de um pós-colheita. Se me permite, eu não sou da área de recursos humanos, né, mas eu acho que é justamente isso, eu acho que a ciência, as tecnologias já estão aí. O que a gente precisa dentro das empresas é conseguir cada vez mais capacitar os nossos colaboradores para poder mexer melhor com uma tecnologia, para entender melhor uma IA, porque aí cada vez mais a gente consegue chegar na ponta, né? Porque se a gente não capacitar os nossos colaboradores da ponta, a gente vai ficar nessa rodando e aí não engaja. Eu comentei com um colega meu ontem, ele é de projetos, ele falou assim, Gabriel, estamos com aquele projeto lá. Eu falei, se você não engajar a operação, cara, não vai, desculpa. Se o time lá da operação, na base, não comprar a ideia, a gente pode ficar aqui em cima rodando, nós não vamos conseguir implementar. Então, é preciso, acho que nessa questão do desenvolvimento, da capacitação das pessoas para que chegue na base, só para tentar complementar aí. Não, com certeza, Gabriel, e por uma curiosidade até, né, você citou aqui 3 projetos que você conseguiu implementar lá. Como é que você falou que o treinamento da base, a base tem que estar preparada e a gente tem que a base de pessoas saiba trabalhar com essa IA, né? E como é que é o contrário? Como é que é o convencimento do board? Como é que é o convencimento das pessoas que são responsáveis pela empresa, que fazem a gestão do caixa no projeto que você vai investir? Que estratégia você tem usado? Como é que isso funciona? Ou isso já é cultura dentro da Portcel, por exemplo, de investir em projetos um pouco mais arriscados? Eu acho que não tem jeito, né? Acho que para a gente implementar um projeto, uma aquisição de qualquer coisa, nós vamos ter que rodar um VPL e aí vai girar em torno do VPL. O passo anterior, que é o difícil, é quando eu estou desenvolvendo, porque quando eu estou desenvolvendo eu ainda não tenho esse VPL, né? Eu ainda vou gastar e não tenho noção de quanto a gente vai gastar no desenvolvimento para chegar num produto final, aí sim aquele produto final vai ter um VPL. Então, acho que é um pouco cultural, tá? Acho que aí eu sou muito feliz em dizer que eu estou numa empresa que culturalmente está pensando assim. Ela entende que é necessário inovar, ela entende que precisa avançar e fazer diferente, e aí a gente vai convencendo. Lógico, a gente vai olhando os projetos, tem hora que não dá certo, a gente recua, revê,
ver novos, mas não tem jeito, eu acho que é cultural. A gente precisa, cada vez mais, aí o board precisa acreditar que é preciso fazer diferente, que a gente, tendo 50, 100, quantos anos tiver cada empresa, vai precisar cada vez mais estar antenada e mudando os ciclos, para que a gente permaneça com eficiência. Com certeza, né? Então, e que bom que as empresas estão olhando para isso, né? Eu acho que não tem mais uma empresa hoje que possa dizer que vai escolher não olhar para IA, que vai escolher não olhar para machine learning, para a ciência de dados, né, Pablo? Querendo um pouquinho assim na área de segurança, Pablo, essa mesma relação, como é que você vê todos esses projetos de IA, de blockchain, de machine learning, e a gente viu que a Randon Corp estuda coisa pra caramba, e tem indústrias pra caramba, né? Quando isso chega a esse custo que vai ter para que a segurança estude isso junto, você participa junto da decisão de todos esses projetos, o orçamento faz parte, como é que funciona essa relação com o board na Randon Corp? Perfeito, acho que é um bom ponto. Primeiro, pessoal, acho que a sugestão que eu dou é que esses projetos, eles já comecem com a integração com o time de tecnologia, segurança. Muitas vezes o time de segurança está dentro do time de TI, né, independente do caso, mas que esses times sejam envolvidos desde o início, para que o desenho possa acontecer e que o produto possa se desenvolver já com as percepções. Vejam, é importante ter a presença de um especialista, de alguém que vá fazer as perguntas em tempo de construção, porque a gente está falando de testar modelos de dados, testar de onde esses dados vêm, quão confiáveis são, como que a gente vai tratar isso depois que for para a produção, e o que acontece? Muitas vezes, o pessoal do negócio chega para a TI, para a segurança, batendo na porta, a ponto de lançar o produto. Olha, semana que vem, mês que vem, a gente quer lançar esse produto. Vocês podem dar uma olhadinha aqui? Aí a gente vai lá olhar, começa a fazer as perguntas, e aí a coisa começa a ir para um caminho não tão legal. Muitas vezes, né? Não estou dizendo que é 100%. Mas muitas vezes a gente começa a ter que recuar e resolver problemas. Essa questão de recuar e resolver problemas, por vezes ela é vista como trava. Eu não vou falar com os caras lá da tecnologia ou da segurança, porque os caras vão colocar trava, eles vão brecar o meu negócio. Então, assim, eu acho que com o tempo, e aí agora eu vou trazer um pouco, né, desse ponto que tu falou na Randon Corp, a gente criou um programa para acelerar a inteligência artificial, eu posso falar sobre isso, já é divulgado publicamente, que chama Brain, onde nós temos as iniciativas tanto do uso da Generation AI, que é a IA de caixinha, que a gente chama, né? Como é que as pessoas podem utilizar, quais estão homologadas, e os problemas complexos, que são esses mais difíceis de desenvolver, onde nós temos squads, inclusive a DB faz parte das nossas squads de desenvolvimento. A DB, como uma empresa do grupo, ela participa, né, com inteligência, com conhecimento, e está desenvolvendo os produtos. Então, nós temos lá um arquiteto de segurança da informação e cyber participando da criação dos produtos. E nós temos gates que vão possibilitando que a gente avance o produto até o nível dele ser publicado para o mercado, com testes, depois no final, né, a gente faz testes de intrusão, testes de vários tipos, além de verificar a acuracidade dos dados, verificar questões éticas. Então, quando o produto chega à fase final, ele já passou pelos gates. Então, a gente percebe que isso gera maior engajamento entre as áreas, isso estou falando em diversas áreas, pessoas e cultura, tecnologia, negócio. Então, gera maior integração, gera um melhor aproveitamento dos recursos, seja dinheiro, sejam pessoas, e também uma visão mais ampla sobre os riscos. Então, não vai ter aquela discussão no comitê executivo, lá no board da empresa, de um produto chegar para uma aprovação
e daqui a pouco um executivo levantar a mão, né? Ou seja, o executivo de tecnologia e falar, peraí, não tô por dentro desse assunto, vamos voltar aqui que eu preciso entender melhor. Então, isso gera uma colaboração e um alinhamento melhor em toda a organização. Eu diria que, assim, não há uma receita do bolo hoje que eu considere perfeita. Acho que está todo mundo aprendendo. Mas eu acredito que esse modelo que nós estamos tentando desenvolver tem dado bons resultados. Não, perfeito, Pablo. Eu acho que seria o sonho, né, que todas as empresas pudessem ter essa organização, um projeto desse tamanho, um arquiteto de segurança, né, participando de todos os projetos, que isso fosse criado, organizado, estruturado dentro das empresas, né. Mas a gente, às vezes, tem uma realidade, principalmente pequenas e médias empresas, né, que também estão enxergando, estão vendo que a IA está chegando, está disruptando, está mudando o modelo de negócio onde elas estão, e também querem fazer alguma coisa para acompanhar esse cenário, ou para acompanhar o que está acontecendo. E aí o Mazziero, como um integrador, como uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, o que tu imagina que uma empresa dessas, por onde ela começaria, né? Seria a contratação de uma consultoria, desenvolvimento direto, né? Uma empresa que não tem uma estrutura de TI formalizada, ou de repente não tem alguém propriamente de segurança, né? É uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que as empresas passam por isso, né? Por onde eu poderia começar? Simplesmente usar o ChatGPT? Né, ou, né, como é que os meus processos eu olho, qual seria um caminho assim para pequena e média empresa que não tem assim uma estruturação formal de TI poderia seguir para iniciar com projetos de IA? Também, Gabriel, Pablo, se quiserem colaborar, fiquem à vontade. Vou dar meus 2 centavos aqui. Eu acho que o Pablo comentou, né, essa questão de múltiplas perspectivas sobre um problema, uma adoção de tecnologia, né? Tu ter as partes, todas as partes do problema ou do processo envolvidas na tomada de decisão, né? Tu tá aberto a escutar, né? Não ser mais aquela decisão monocrática, precisamos criar o produto tal, de alguém que está lá no seu dia a dia, não está escutando o usuário final, ele não tá por dentro daquela realidade, né? No Design Thinking, a gente, né, como empresa de consultoria, a gente usa muito o processo de trazer todas essas áreas envolvidas num problema para um workshop de 4 horas, uma semana, e todo mundo poder, às vezes, até se conhecer, né? Às vezes são pessoas que nunca se falaram dentro da empresa, mas que estão envolvidas naquele processo que vai ser impactado, né? E a partir dessa escuta e desse processo de abertura, né, mais plural da tomada de decisão, a gente vai entender a nossa capacidade. E daí, daqui a pouco, vai perceber que a minha agenda da TI é uma agenda vermelha, superlotada, eu não vou conseguir dar vazão ao meu roadmap, às minhas necessidades nesse momento. Vou procurar fazer um processo de inovação aberta, né? Em que eu vou me tornar aí cliente de startups que estão precisando aí alavancar o seu negócio, ou vou buscar uma empresa de consultoria, ou vou começar a criar uma área de inovação, né, que vai fazer seus projetos num primeiro momento mais apartados, mais com aquela cultura do erro, né, para eu ir aprendendo a fazer esse tipo de projeto. Então, as soluções, eu diria, são muitas, né? Mas a gente tem que ter as perguntas, e isso eu acho que parte dessa pluralidade, dessa abertura. Com certeza. Eu tenho uma contribuição aqui na fala do Mazziero. Eu acredito que talvez o cenário de ter pouca estrutura, uma área específica para conduzir as operações, ela seja a realidade de muitas empresas, talvez a maioria. Então, o que eu acredito que funciona bem é instituir um pequeno comitê. Um pequeno comitê com áreas que tem uma correlação, que tem um interesse em liderar o tema dentro da companhia. Eu acho que essas primeiras discussões, elas podem drivar para onde nós vamos, o que nós esperamos da inteligência artificial, quais os objetivos. E, a partir desse comitê, pode-se tomar decisões,
por exemplo, de plugar parceiros. Como o Maziero falou, vou plugar startup, vou chamar alguém especialista para me ajudar a conduzir, criar estratégias. Mas é importante que essas decisões e esse conhecimento estratégico seja de propriedade da empresa. Porque delegar, ou no caso, delargar isso para uma empresa externa ou uma startup, pode ser um risco muito grande. Imagine que você vai estar depositando informações importantes da sua empresa, conhecimento intelectual, para que essa empresa crie para você. Eu acho que ela precisa ter um direcionador, e esse pequeno comitê, nem que seja um pequeno comitê, ele precisa liderar. E talvez, e aqui eu trago experiência própria, talvez, montando pequenos comitês, pessoas voluntárias, possam surgir e emergir grandes talentos que façam um trabalho incrível dentro da organização e que a gente não estava enxergando esses talentos e esses valores. Então, isso é um ponto bem importante. Legal, com certeza. Gabriel, tentando trazer um complemento, eu acho que a questão do comitê, ela realmente ajuda muito. Eu acho que é uma coisa cultural nossa brasileira, eu acho que é uma questão do planejamento. Eu acho que a gente precisa estar o tempo todo gastando mais tempo em planejar, em avaliar e olhar. Acho que às vezes a gente quer ter uma ideia e já quer sair executando. Então, se você tem um comitê que efetivamente consiga planejar, mapear todos os processos, desde os riscos que você tem, dos seus objetivos, eu acho que você vai delimitando. E as empresas que talvez não tenham uma menor estrutura vão identificar nesse planejamento, eu preciso, de repente, uma consultoria, porque isso aqui vai pesar nesse momento. Então, eu acho que o planejamento ajuda a gente a caminhar. Dentro da Portocel, a gente está agora com 2 veículos autônomos, né? E isso foi fruto de muito planejamento para fazer essa homologação. Eu tenho empilhadeiras, eu tenho caminhões com gente dirigindo e equipamento andando sozinho. Então, quanto que eu planejei e olhei, inclusive, com o olhar de comunicação na base, de novo, porque aí eu precisei comunicar exatamente com a base do que estava acontecendo. Desde ele não ficar com receio de perder o emprego, então tem uma questão aí da pessoa, desde ele entender e me ajudar a passar pelos desafios. Então, eu colocaria um foco muito grande em planejar o que está se querendo. Perfeito, Gabriel. O Eduardo está pedindo aqui a doação de alguns minutinhos para manter o evento no horário. A gente vai finalizando, mas eu acho que o que deu para entender aqui, e o que deu para entender do nosso debate, né, é que a IA é muito mais que tecnologia, né? Ela é a capacidade da gente orquestrar esses recursos, orquestrar as pessoas e orquestrar isso tudo para que um conjunto seguro, com governança, com objetivo, com VPL, que a gente consiga entregar um projeto de inteligência artificial que realmente faça sentido para a empresa, né? Porque IA não é dúvida, que ela está aí, ela chegou e ela mudou, e acho que aqui, agradeço muito a vocês, eu acho que tivemos uma colaboração muito grande de pelo menos um caminho norte para a gente seguir, com experiência de grandes empresas, né, que estão colocando isso em prática. Muito obrigado pela troca de conhecimento de vocês, muito obrigado pela presença de todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Diego Belter, Gabriel Tavares, Pablo Lorenzon e José Rodolfo Maziero. Convidamos agora para o pitch da startup Bubiog, plataforma que conecta todas as indústrias em um único estoque de aços compartilhados. E o objetivo
da plataforma é aumentar a competitividade e rentabilidade das indústrias, vendendo de forma ágil e segura seus excedentes e oportunizando, assim, melhores condições de compra para suas faltas de aço, alumínio e inox. Hoje, possuímos mais de 850 empresas em nossa comunidade de aços, com 25 mil toneladas em ofertas. Chamamos o CEO Eduardo Breda ao palco. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Prazerzaço estar aqui em Panambi. Obrigado ao Instituto Agregar por conseguir um espacinho para nós aqui também. Quem que é da indústria aqui, ou da agroindústria? Só para me conectar um pouquinho com vocês aí. Beleza, show. Você deve imaginar, então, quanto que isso aqui incomoda, né? O motivo de eu estar aqui justamente é esse, até porque onde tem desperdício, geralmente tem uma oportunidade. Então, boa tarde, me chamo Eduardo Breda, eu sou conselheiro da Fiergs, diretor regional do Cimex, diretor executivo da Tibre e founder dessa ideia chamada Bubuiô, que a gente brinca que é o Tinder do aço. A gente faz o matchmaking da sobra, do excesso do aço, inox, alumínio das indústrias, com a falta, gerando oportunidade para as duas pontas em livre comércio e democratizando essa cadeia, que é basicamente um oligopólio. O que acontece isso? Por que continua acontecendo isso, né? 70% dos canais de venda de aço estão em 4 siderúrgicas, Gerdau, Arcelor, Minas, CSN, e a Perano, Inox, né? E a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, fez uma pesquisa para entender, depois da pandemia, o que dificultou tanto para as empresas da indústria do aço crescerem no Brasil. E viu que 80% é justamente o custo, né? A dificuldade de negociação de lote e preço do aço no Brasil. Então, no fim do dia, acaba gerando essa imagem aqui, né? Para empresas que têm material sobrando, a cada 100 toneladas, em média, né? Inox, alumínio, aço carbono, trocasse ferrugem pela taxa Selic de hoje, dava 30 mil por mês no banco de receitas, e para quem compra para ontem, o estoque muito enxuto, o caixa muito enxuto, acaba não negociando o preço. Se estivesse comprando estoques compartilhados, é um dado que a gente mede na plataforma, geraria 44 mil de economia. Bom, o que a Bubuiô faz, então? A gente coloca todas as empresas nesse mesmo ecossistema de estoques compartilhados, com uma tese em economia circular e atendendo a 4 ODS da ONU. Bom, a gente se posiciona como uma loja única para aços. Como é que funciona, né? Opa. O usuário da indústria, ele é híbrido, hora comprador, hora vendedor, e não tem nenhum custo de cadastro ou mensalidade. Então, em livre precificação, ele bota material à venda, em anonimato, inclusive, na conta dele, né, do custo dele, a precificação dele. Usuários compradores visualizam e geram interesse de compra e fazem uma oferta, podendo mudar preço e lote, diferente da usina. Essa negociação acontece entre as duas partes. Quando dá um match, quando acertam o preço, vem o link para pagamento, que pode ser, inclusive, pago em 6 vezes através do Banco Randon. Após o pagamento, as partes são identificadas, e aí o valor fica retido até o comprador fazer a coleta do produto e validar ele pela plataforma. Basicamente, uma esteira que nem o Mercado Livre e o PagSeguro. Bom, mas se o usuário comprador não achar o produto lá em condições... Opa! Ei, alô? Você deve ter sido alguém da Gerdau ou da Arcelor me espionando aqui e cortaram. Viu? Os caras são grandes, né? E se algum comprador não achar o produto na plataforma, não adianta estar barato se não tiver aquela curva C de estoque de baixo giro, né? Então a gente pega essa demanda de compra e leva para as distribuidoras de aço. Elas têm 24 horas para devolver a cotação e elas não pagam nenhuma comissão para nós, até para não ter bypass e ter um preço competitivo. Bom, então a gente é um marketplace B2B. Como é que a gente ganha dinheiro? No sucesso da venda da indústria vendedora, tem uma taxa no sucesso da venda, que ela acaba colocando no preço, e é uma mensalidade fixa da distribuidora que a gente leva volume de orçamento para elas. A gente se posicionou, até pela dor que eu passo e passei, né, do aço específico no marketplace de aços, então a gente pré-cadastrou todos os materiais, apresenta o preço líquido descontado de ICMS e IPI dentro da plataforma, tem uma solução logística integrada da Global, pode fazer a cotação do frete ali por dentro, e o Banco Randon, que financia essas compras, além de ser um parceiro da plataforma. Bom, a indústria do aço, vocês devem saber, é bem grande, né? 8,5% do PIB,
Nosso mercado acessível, que a gente chama de som, é acima de R$1 bilhão. E aqui um pouquinho do crescimento nosso. A gente saiu de um momento de MVP em maio de 24 para maio desse ano, de 50 clientes para mais de 600, hoje passou de 800. Em volume de vendas e produto ofertado, já passa de 170 milhões. E aqui embaixo, importante ativo ambiental, né? Cada aço que é compartilhado economiza água e CO2. Tem um usuário nosso chamado Tramontina, que até pediu um certificado de quanto CO2 ele economizou com estoques compartilhados de inox. A gente tem parceria com a Abimac e com a Abcem, onde tem um percentual reduzido de comissão sobre vendas parceiros Abimac e Abcem. Aqui algumas marcas, a própria Comercial Gerdau está fazendo uma POC junto conosco, a Perfilor, Tramontina, Bruning aqui da cidade, e também algumas grandes indústrias. Bom, a gente saiu recentemente, no final do ano, da mídia, primeiro fora, até do Rio Grande do Sul, depois aqui dentro, Valor Econômico, e mais no início desse ano aí no ZH e Jornal do Comércio. E como roadmap de produto, a gente tem agora o uso intensivo de IA, como o pessoal antes falou ali, né, a questão dos dados e a integração de dados, para poder acelerar esse matchmaking e pré-dizer a falta. Então, se tem um produto que tu usa muito e está disponível na plataforma, ela vai identificar esse material e passar para você fazer uma oferta de compra. E depois ainda replicar essa tese de economia circular, sobra e falta, para outros commodities que tem no Brasil, né, como madeira, plástico, polimers e etc. O time, como uma startup, é bem enxuto. Eu, o Lucas e o Isaac somos co-founders, e o Rafael, nosso comercial, está ali no lado, no stand do Instituto Agregar, para trocar uma ideia também. Desculpa, esqueci de falar. A gente foi investido recentemente pela UOL, que é um fundo investidor de Porto Alegre, São Paulo, fica no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, em Garibaldi, no Colab. E é isso. Então, fica a reflexão de quanto que vale um recurso que vocês não usam. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Pessoal, antes do nosso intervalo, alguns lembretes importantes. Temos 2 palcos simultâneos ao longo do evento. Temos também o palco B acontecendo grandes palestras e informações. A programação completa está no site e no QR Code no crachá de vocês. A Cotripal está com lanches nos 2 dias e amanhã teremos um almoço e os cartões devem ser adquiridos ainda hoje na cantina. E hoje, no dia 8, estamos com uma cabine de fotos no Salão B e amanhã a plataforma 360 graus. Agradecemos aos expositores presentes Raiô, Growdef, DB, SKA, Automasensor, Sicredi, Lógica, Banrisul, Easy Pro, Cotripal, Fokin, Tecnofinger, Tromink, Iaway, Saur, Trestentos, Efact, Kepler Weber, Agregar, Unijuí, Senai, ACI Panambi, Unicinos, Hospital SHP, PLM Pro, Craft, Colégio Evangélico Panambi e FAR Panambi. O intervalo inicia agora e retornamos às 15h30.